estamos vulneráveis à Tua palavra, ao Teu Espírito, à Tua mensagem. Fala conosco, prepara o nosso coração, prepara a terra para receber a Tua boa semente, a Tua palavra é essa boa semente, que o Teu Espírito flua com poder e glória nesse lugar, com revelação, com libertação, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. O contexto aqui de João, capítulo 11, é aquele contexto quando João, parece que ele entra em crise, né? João o Batista aqui, ele está preso, e parece que por um momento ele entra em crise, e ele começa, parece que meio que a duvidar, e aí ele manda alguns dos seus servos perguntar para Jesus, se ele era de fato aquele que iria de vir, ou se nós deveríamos esperar algum outro. Olha, irmãos, a gente está falando de João, aquele primo de Jesus, que ainda no ventre, eles já pulavam ali no ventre das suas mães, quando um se aproximava do outro. Ele é aquele que batizou Jesus, que viu o Espírito vindo sobre ele, que ouviu o Pai declarando a paternidade sobre Jesus, mas que em determinado momento parece que ele esquece ou se distrai por algum momento. Então ele aqui agora preso, sofrendo, porque o Evangelho também não é só mamão com açúcar, o Evangelho também é um pouquinho de limão, né? Nós também somos provados nas nossas convicções, ou melhor, nós sempre seremos provados nas nossas convicções. O Senhor sempre vai nos provar naquilo que Ele nos revelou, naquilo que Ele nos falou. Então, aquilo que o Senhor tem nos revelado é naquilo que nós seremos provados, para ver se de fato nós cremos naquilo que Ele falou, se nós estamos dispostos a permanecer naquilo que Ele falou. Então João começa eu creio que a duvidar, irmãos, porque se ele não duvidasse, ele não teria perguntado, sim ou não? Não teria necessidade de perguntar para Jesus se de fato ele era aquele que iria de vir, ou se deveríamos esperar outro. E a resposta de Jesus para aqueles servos, para que eles pudessem levar a resposta para João, olha, vão e falem aquilo que vocês estão ouvindo, e aquilo que vocês estão vendo. Olha aqui, os paralíticos estão andando, os mortos estão ressuscitando, os mudos estão falando, os leprosos estão sendo curados, estão sendo purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. É isso. Falem para eles aquilo que vocês estão ouvindo, falem aquilo que vocês estão vendo. E aí ele continua, falando para o povo a respeito de João, que daqueles nascidos de mulher, ele era o maior profeta, mas que no reino dos céus, o menor ainda era maior do que João. E aí quando ele chega aqui no verso 16, ele começa a fazer uma comparação. Bom, a quem eu compararei essa geração? Eu acho esse texto, irmão, para mim ele é muito atual, para mim ele é muito pontual. Se nós compararmos ao contexto dos nossos dias, ele é muito atual, porque aí ele começa a dizer, a quem eu compararei essa geração? Primeiro ele começa a dizer, são como meninos. O que remete a você um menino, irmão? Fala aí, vamos participar, você não dormir. Tem aquela dose hoje? Não tem mais, não tem, não é possível. Não tem o pretinho? Irmãos, são como crianças. O que isso quer dizer, Marumar? Crianças. Criança quer dizer o quê? Criança. Imaturo. No grego, criança quer dizer criança, né? Irmãos, ele começa a dizer que essa é uma geração imatura.
Porque criança é isso, falta de maturidade, falta de conhecimento, falta de discernimento. Só que mais, ele vai além. Essa geração ela não é só imatura. Eles estão num lugar de imaturidade, mas essa geração imatura, ela está em que lugar? Ela está aonde? Nas praças. O que é praça para você, irmão? Praça é um lugar onde você edifica. Praça é um lugar onde você faz o quê? Onde você brinca, onde você espairece, onde você vai para distrair, sim ou não? Então praça é um lugar de distração, diga, distração. Então essa geração são imaturos, e mais, se não bastasse ser imaturos, eles ainda são distraídos, porque é para acabar com tudo. Se não suficiente, se já é ruim o suficiente, sendo imaturo, agora você imagina sendo distraído, irmão. É um imaturo que é distraído. O que é distração? São pessoas que não conseguem perceber aquilo que está acontecendo ao seu redor, que não conseguem discernir. Sabe quando você está tão distraído que alguém fala com você e você não percebe? Quando alguém pede algo para você e você não entende? Você está voando, você está aéreo, você não está percebendo aquilo que está acontecendo ao seu redor. Essa é essa geração. Homens imaturos em um lugar de distração. Eu penso que um dos grandes males dos últimos dias não são pecados, porque pecado é um mal desde que o mundo é mundo, mas nos últimos dias existe algo que eu julgo, irmãos, ser ainda pior do que o pecado, porque pecado Jesus pode perdoar assim, se você se arrepender, sim ou não? Agora quando você está distraído, irmãos, sabe quando você está distraído, é quando você acha que está tudo bem, você está tão tranquilo, você está ali, vivendo a sua vida, você acha que não precisa de nada naquele momento. Por quê? Porque você está tão focado em algo que você distrai do resto. Então, para trazer de volta a sua atenção, quando você está distraído, é muito difícil, irmão. Alguns de nós estamos aqui, mas às vezes está tão distraído que a nossa cabeça está lá do outro lado do mundo. Está em casa, na louça que eu deixei suja, que eu vou ter que lavar quando eu chegar, ou no ovo que eu vou ter que fritar porque eu estou com fome quando eu comer. A gente está tão distraído que talvez eu possa estar falando aqui e a sua mente pode estar vagando e essa mensagem vai se perder para você. O problema está na mensagem? Não, porque a mensagem está sendo proclamada, o problema está na distração. E essa geração é uma geração imatura e distraída, e esse lugar é extremamente perigoso. Esse é um dos lugares mais perigosos que existe. Abre comigo Mateus capítulo 24, a partir do verso 36. Esse é um texto que já foi muito trabalhado nessa casa. Jesus está falando aqui de alguns sinais escatológicos do fim dos tempos, da sua vinda. E aí no verso 36, ele começa a dizer como seriam nos últimos dias. Ele começa assim, quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. Ele está respondendo aqui algumas perguntas dos discípulos, que eles perguntaram. Primeira pergunta, quando e quais sinais haveriam de ter? Então essa aqui é a resposta de uma dessas perguntas. Aí ele diz assim, quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Mas aí ele vai dizer, mas como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Como? Vai explicar. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca e eles nada, perceberam.
até que veio o dilúvio e o levou a todos. Aí ele começa a dizer, ó, sabe como é que vai ser naqueles dias? Vai ser como nos dias anteriores ao dilúvio. Eles estavam comendo, eles estavam bebendo, eles estavam casando-se, eles estavam dando-se em casamento, estava tudo tranquilo. A gente sempre gosta de destacar desse texto que ele não relata que o povo estava pecando. A gente sabe que o povo estava pecando, mas ele relata coisas, irmãos, que são comuns. São coisas que todo mundo aqui faz, sim ou não? Alguns ainda não casaram, mas vão casar logo logo, em nome de Jesus, receba. Jacques está aí? Está aí não, né? Jacques? Já distraiu. Logo logo ele está casando também. Mas comendo e bebendo, irmão. Quem ainda não comeu e bebeu hoje? Comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento. Nós estamos vivendo a nossa vida, é uma geração que está vivendo a sua vida. Ele não destaca o pecado dessa geração. Só que, olha o perigo de você viver a sua própria vida, irmãos. Viver a sua vida natural, porque isso nos fala de viver uma vida natural. O que vai te distrair é uma vida natural. Até que, olha o que diz aqui, até que Noé entrou na arca, verso 39. Bota o verso 39 aqui, por favor. Eles nada, o quê? Perceberam. Irmão, a gente está falando de uma arca, que não é uma canoazinha. Sim ou não? Está falando de uma arca que era maior do que isso aqui, irmão. Que demorou cerca de 100 anos para ser construído. O povo estava tão distraído, irmão, que o dilúvio veio, Noé e a sua família entraram na arca. Olha só o nível de distração. E os caras não perceberam. Esse é o nível de distração que o Senhor está querendo nos livrar. Esse é o nível de distração que Deus está tentando, desejando nos despertar. O dilúvio vem, aquela família entra na arca e aquela geração não percebe. Isso é muito perigoso, irmão. E os últimos dias as pessoas estarão como as pessoas desse tempo. Jesus vai vir e nós não iremos perceber. Ele já está vindo e nós não estamos percebendo. A minha oração e o meu desejo de vigilância nesses dias é justamente para isso, irmãos. Eu tenho tentado olhar para a minha vida e tentar olhar áreas que precisam ser despertadas, sabe? Eu penso que existem áreas nas nossas vidas que estão adormecidas, que estão dormentes. Sabe, quando você fica muito tempo em uma posição que você vai andar e o pé não responde, por quê? Porque ele está dormente, parece que não tem vida, o sangue deixa de circular naquele lugar. Eu tenho tentado olhar para áreas da minha vida e encontrar essas áreas que precisam ser despertadas. Eu queria que você fizesse esse mesmo exercício. Quais são as áreas da sua vida que estão distraídas, que estão adormecidas, que está lá, áreas que precisam ser despertadas urgentemente, aquilo que Deus falou, que você esqueceu, sabe, aquilo que Deus prometeu, que parece que você não lembra mais, porque ainda não se cumpriu, você esqueceu, e você está vivendo como se Deus não tivesse falado o que iria fazer. Irmãos, quando Deus fala que vai mandar um dilúvio, qual é a postura de Noé? É ir para casa descansar, é voltar para o seu campo e plantar? Sim ou não? Não, a postura dele é começar a construir, e quando Deus fala, irmão, eu preciso ficar atento, cara, Deus falou. Eu sempre digo lá em casa assim, a demora, para mim é Deus falar, para a gente fazer alguma coisa, se movimentar, ou se tornar algo. Porque Deus falou, irmão, acabou, eu fico inquieto. A gente liga um modo de inquietude. E enquanto eu não me posicionar por causa daquilo que Deus falou, parece que
Nós precisamos ser assim, irmãos, como Noé. Noé, eu vou mandar um dilúvio, eu vou acabar com tudo, você tem que construir uma arca, a medida está aqui, acabou. Irmão, o homem não descansou, e demorou ainda 100 anos, até concluir, irmãos. Sabe qual é o nosso desafio? Um dos grandes desafios é concluir coisas que Deus tem nos dado. O grande desafio dessa geração, além de não se distrair, é concluir aquilo que Deus tem colocado na tua mão. Porque nós aprendemos aqui que o que glorifica a Deus não é aquilo que eu começo, é aquilo que eu concluo. Por isso que Jesus ora, Pai, eu te glorifiquei, concluindo a obra que tu me deste. Porque pessoas distraídas, irmãos, além de não edificar, pior ainda, elas não concluem. Tem muita coisa que nós começamos a fazer e no meio do caminho nós nos distraímos e começamos a fazer outras. Quantas coisas nós já começamos a fazer? Quantas promessas nós já não fizemos na virada de ano? Está chegando a tempo de novo. Quantas promessas você já não fez ali no dia 31 de dezembro, de que iria fazer acontecer durante esse ano? Lembra aí? A da academia, pelo menos esse ano nós cumprimos. Estamos terminando, quase no finalzinho. Quantas promessas, irmãos, coisas que Deus falou para você no culto da virada, e você, esse ano vai ser. Quantos livros você ia ler, quantas coisas que você ia se envolver no meio da igreja, quantos evangelismos que você ia fazer. O ano está acabando, e você se distraiu. Mas deixa eu te falar uma coisa, o Senhor está nos despertando, o Senhor está despertando pessoas nessa noite, amém? Agora vai comigo para 2 Pedro capítulo 3, para a gente fazer um paralelo com Mateus 24. Segunda Pedro capítulo 3, deixa eu adiantar aqui. Segunda Pedro 3:3, vamos ler a partir do verso 3, diz assim, ó: antes de tudo, saibam que, nos últimos dias, surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Ele está falando da vinda de quem aqui, irmãos? Ele está falando da vinda de Cristo. Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água. Verso 6, e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Ele está falando de que mundo, irmão? De que tempo aqui? Vamos lá, vocês falam aqui nessa igreja? Noé, diga assim, Noé. Olha aí como fica bonito. Verso 7, pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem, estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. É aqui que ele vai esmagar as cabeças, segundo a camisa ali dos nossos irmãos, você vai comprar no final do culto. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Verso 10. O dia do Senhor, porém, virá. E aqui eu queria que você se atentasse para isso. Ele virá como? Como um ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada, será trocada as vestes. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam?
E aí ele responde: vivam de maneira, o quê? Santa e quê? Piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Aleluia. Pula comigo para o verso 14, só para a gente concluir aqui. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por eles em paz, imaculados e inculpáveis. Amém? Irmãos, com quem que Pedro aprendeu isso aqui? Ele aprendeu com Jesus. Em Mateus capítulo 24, quando Jesus está falando como seriam nos últimos dias, e aqui parece que esse texto parece uma extensão de Mateus capítulo 24, quando ele começa a dizer, pela água, o mundo daquele tempo foi desfeito, foi destruído, e aí ele começa a falar como aqueles homens estavam vivendo, nos últimos dias. Jesus me falou que nos últimos dias vão ser assim, porque assim como foi destruído pela água, acho que agora vai ser um pouquinho até pior, vai ser pelo fogo. Só que os homens daquele tempo, desse tempo que está por vir, dos últimos dias, são homens que são movidos pelas suas próprias paixões. Só que, Mateus 24, Jesus nos adverte de como seria o estilo de vida das pessoas dos últimos dias. E Pedro, ele nos adverte de como nós deveremos viver. Enquanto Jesus está alertando como seria, Mateus capítulo 24 está nos alertando como seria o estilo de vida desses últimos dias, Pedro nos dá uma chave de como nós devemos viver, para que nós não sejamos encontrados como aqueles homens que o dilúvio veio, Noé entrou na arca e eles não perceberam. Ele vai dizer, vivam de maneira santa e piedosa, porque ele virá como um ladrão, irmãos. Ele vai vir como um ladrão. Só que, entenda, irmãos, você sabe para quem que o ladrão pega de surpresa? Aqueles que não estão esperando, aqueles que não estão atentos. Rapaz, não é possível. Estou me sentindo Davi quando desejou beber a água lá do poço de Belém, hein? Acho que eu não vou nem querer esse café, né? Não é possível. Isso aqui não dá para negar. Obrigado, meu santo, Deus abençoe. Então, irmãos, o ladrão, ele geralmente, ele tem mais facilidade de roubar quem está distraído. Você sabe aquele motoqueiro que passa assim meio desconfiado, e aí ele encontra alguém com a cabeça baixa no celular, é esse cara que vai, geralmente. Não, Bola? Bola estava distraído aquele dia, assim mesmo. Mas, irmão, se você está esperando, o que você faz? Se você sabe que você está em uma área que ela é muito propícia a ladrão, o que você faz, irmão? Você não vacila, não é não, chefe? Você tenta não vacilar. Você não se expõe. Você fica o quê? Distraído. Você fica atento. Tem bairro aqui em São Luís que você precisa entrar atento. Você não pode entrar distraído. Então, para quem que ele vem como um ladrão, irmão? Para quem está distraído. Mas nós estamos aguardando ele. Embora nós saibamos o dia, nós precisamos estar atentos. Nós precisamos estar todo o tempo aguardando o amado. Nós precisamos estar ligados. Nós precisamos estar todo o tempo olhando para a nossa vida, né? Para que, olha só o que ele fala aqui no último versículo que nós lemos. Irmãos, meus amados, enquanto esperam essas coisas,
Empenhem-se. O que é empenhar, irmão? Me ajuda, professora. Se esforça, ela está de olho no menino ali, né? Está distraída com o menino. Irmãos, se esforcem, façam todo o possível, usem toda a força, tudo que for possível fazer, para vocês serem encontrados por Ele, em paz, imaculados, inculpáveis. Esse precisa ser o nosso posicionamento, para que Ele não venha como um ladrão, para aqueles que não estão esperando, para que Ele, pelo contrário, Ele nos encontre aguardando a sua volta. Como? Vigilante, inculpáveis, em paz, imaculados. Eu penso que nós precisamos voltar a olhar para a nossa vida, sabe? Tem muita coisa nos distraindo lá fora. O mundo atual, irmão, é um mundo de entretenimento. Muita coisa nos distrai. Esse negocinho que a gente fica passando aqui assim, ó, ele foi feito para gerar dopamina e gerar relaxamento e gerar distração. Você está aqui, ó, você parou rapidinho aqui para olhar um rio, já está 2 horas e o arroz queimou e perdi o compromisso, o culto já começou. Você parou rapidinho, irmão. Os homens entraram no banheiro rapidinho só para ali, lá foi 2 horas. Misericórdia. Esse é meu pecado, estou falando de mim. Antes que a minha mulher aponte. Então, irmãos, o mundo atual, ele é feito para gerar distração, e parece que nós estamos indo, sabe como a multidão? Nós estamos indo na multidão. Nós estamos naquele texto de que até alguns eleitos seriam enganados. E nós precisamos, de fato, nos voltar para essa palavra. Nós precisamos voltar para esse lugar de nos empenhar. Amém? Então, qual é a área da tua vida que precisa ser despertada? O que foi que você começou a fazer, que você esqueceu e ficou pelo caminho? Qual é o lugar que você precisa voltar? O que você precisa fazer, que você deixou de fazer? Qual é o posicionamento que você precisa ter, que você deixou de ter? É muito sério isso, irmãos. Bota aqui Lucas capítulo 10, verso 4. Sabe quando Jesus vai enviar, o contexto aqui, Jesus está enviando ali os 70, os 72, e aí ele dá algumas instruções de 2 em 2. A primeira instrução, irmão, que Jesus dá para esses discípulos: não leve bolsa, nem saco de viagem, nem sandália, nem saúdem ninguém pelo caminho. Irmão, olha para isso aqui. O que tem a ver, irmão, o cara ir levar uma bolsa? O que tem a ver, irmão, o cara levar um saco de viagem? A gente vai, o missionário lá, mais atual, a gente coloca o nosso saquinho de viagem, coloca ali a nossa Nutelinha, coloca ali o nosso repelente, né? Coloca ali nossa garrafa térmica, nosso kit de viagem, né? Não leve sandália, irmão, não leva sandália só. Acho que não é levar sandália, que é para o cara não demorar muito no caminho, né? Se você está descalço e o chão está quente, imagina só, você está descalço no caminho. Quem já andou descalço aqui na areia quente? Eu andei demais no interior. E aí, irmão, a areia começa a ficar quente, o negócio começa a ficar meio-dia, você faz o quê? Você começa a andar mais lento? Você faz o quê? Anda mais rápido. Por que você não pode saudar ninguém pelo caminho, irmão? Você está indo para um lugar, você tem um horário para chegar, você saúda alguém no caminho, o que acontece? Você se atrasa. O que Jesus está dizendo aqui? Não se distraiam. Eu estou enviando vocês, e vocês não podem fazer nada que possa distrair vocês. Não leve sandália. Moço, sandália, não leve. Se for distrair você, então, o que ele está nos comunicando? Tire da sua vida tudo que for distração. É um namorado, manda para outra igreja. Mas é a minha série preferida, manda lá para...
É distração, irmão? Ah, mas é o meu futebol. Ixi, acabou. O que tem nos distraído? Tire da sua vida tudo que é distração, ou a distração vai tirar você do Senhor. É isso que vai acontecer. Ou nós tiramos a distração da nossa vida, ou a distração vai tirar a nossa vida de nós. Aleluia. É isso, meus irmãos. Amém? Desperta você que dorme. Eu penso que isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Os últimos dias precisam ser os dias que nós precisamos estar mais atentos. E a impressão que eu tenho é que nós estamos ainda mais distraídos, vivendo, comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento. Não se distrai, meu irmão. Não se distraia. Posicione-se no Senhor. Volte para esse lugar de atenção, sabe? E olhos atentos, ouvidos atentos, naquilo que Deus está falando, naquilo que Deus está fazendo, para que nós não sejamos encontrados como aquele povo do tempo de Noé. Noé entrou na arca e eles não perceberam. E o dilúvio veio e a Bíblia diz que levou a todos. Para que ele não seja para nós como um ladrão, alguém que nós não estamos esperando. O ladrão, você sabe que é possível ele chegar, mas você nunca está esperando ele, sim ou não? Porque senão você saía daquele lugar, você ia embora. Nós precisamos ser aqueles que estão esperando. Opa, quando ele chegou para esse, eu estava te esperando, ó, aqui, ó, vivendo em paz, de maneira santa, imaculado, santa e piedosa. Como é que o Senhor, se o Senhor chegasse hoje, agora, antes de terminar o culto, como é que Ele nos encontraria? E eu queria terminar com essa pergunta, eu queria que você levasse para casa e respondesse para Ele. Se o Senhor chegasse hoje, como Ele nos encontraria? Se Ele perguntasse para você, o que foi pregado no culto hoje? O que você responderia? Amém? Então eu oro para que de fato nós sejamos não uma geração de meninos nas praças, nós sejamos uma geração de filhos na mesa. Amém? Porque sabe o que acontece com a geração, sabe qual, para a gente concluir de vez agora, sabe o que ele fala dessa geração que está na praça, meninos imaturos, num lugar de distração? Eles não conseguem discernir a movimentação. Se eu não discerno a movimentação, eu não me posiciono de maneira correta. O que ele vai dizer? Eles estão na praça dizendo uns para os outros. O que eles estão dizendo? Nós estamos cantando e vocês não dançam. Nós estamos lamentando, mas vocês não choram. A gente não está discernindo o tempo. Se eu estou distraído, eu não consigo discernir o tempo. É tempo de chorar, eu estou sorrindo. É tempo de me santificar ainda mais, eu estou me sujando ainda mais. É tempo de eu estar fortalecendo os vínculos e parece que eu estou enfraquecendo mais os vínculos. A gente não está compreendendo. É por isso que ele diz assim, mostra para João o que vocês estão vendo aqui, para que ele não duvide, para que ele se posicione, porque sou eu. Olha aqui, os coxos estão sendo curados, os leprosos purificados, os mortos estão... Se atentem naquilo que vocês estão vendo, atentem naquilo que Deus está falando, para que você possa se posicionar da maneira correta com o tempo. É aquilo que a gente fala de tempo e modo. Amém? Vamos orar um pouquinho? Para o Senhor nos despertar. Amém? Para Ele despertar as áreas da nossa vida que estão adormecidas. Você pode ficar em pé em nome de Jesus, se você que puder.
Aleluia. Você pode falar com o Senhor, diz: Senhor, desperta as áreas da minha vida que estão distraídas. Sim, Espírito de Deus, nós oramos por um despertamento nesse lugar, nós oramos por um despertamento na igreja brasileira, Senhor, em nome de Jesus. Não nos permita ser uma geração de meninos na praça, Senhor. Não nos permita, Senhor, não nos permita ser essa geração distraída, que não percebe o que o Senhor está fazendo. Não nos permita ser essa geração que não se posiciona de acordo com aquilo que o Senhor está fazendo, que não se posiciona para participar daquilo que o Senhor está fazendo. Por favor, meu amado, desperta-nos, posiciona-nos de maneira correta, Senhor. Nos tira desse sono espiritual, nos tira desse lugar de imaturidade e distração, Senhor, de um lugar de discussão, de pessoas que não se compreendem, estão dizendo umas para as outras, mas não estão se compreendendo. Alinha o nosso coração ao Teu, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Desperta a Tua igreja, não nos deixe ficar adormecidos, não nos deixe ficar distraídos, enquanto o Senhor está se movendo. Nós queremos nos mover contigo, nós queremos, Senhor, nos posicionar contigo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Desperta essa geração, Pai. Encontrei o lugar, eu não darei descanso às minhas faltas. Vamos fazer disso uma oração.